Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iniciaremos um novo módulo na matéria de Psicologia, Sexualidade e Gênero, em que nós falaremos sobre as múltiplas expressões relacionadas à sexualidade e ao gênero. Considerando essa multiplicidade de expressões, como não existe um modelo único, como não existe uma única forma de se viver a sexualidade, hoje nós falaremos sobre as orientações sexuais. O que é o conceito de orientação sexual e por que é tão importante que nós, da psicologia, tenhamos conhecimento sobre o conceito de orientação sexual e sobre uma escuta ampla, reconhecendo os fatores presentes nas experiências das pessoas com diferentes orientações sexuais e a questão do processo de identificação, de reconhecimento, de aceitação, de expressão de si. Falaremos então hoje sobre as orientações sexuais. Vamos resgatar então o nosso conceito de sexualidade, que é o conceito de sexualidade que nós trabalhamos ao longo de toda a matéria, né? Como nós dizemos, nós vamos dizendo a cada aula, a sexualidade ela é um conceito amplo que abrange como as pessoas experienciam e significam os corpos, os desejos, os afetos, os prazeres, as fantasias e os vínculos. Então, olhando para esses fatores presentes nas experiências e significados de cada pessoa em relação à sexualidade, que estão presentes de forma tão singulares em cada história de vida, né? A gente vai percebendo o como pode ser múltipla a relação de cada pessoa com o corpo, a relação de cada pessoa com os seus desejos, a relação de cada pessoa com os seus afetos, a relação de cada pessoa com os prazeres, a busca por prazeres e como esses prazeres são vividos, as nossas fantasias e como podem ser diversos os vínculos estabelecidos. Então, quando a gente resgata essa compreensão da sexualidade, a questão da multiplicidade já está presente no próprio conceito. Mas nós sabemos o quanto as expectativas sociais, os aprendizados sociais sobre a sexualidade, muitas vezes envolvem uma ideia de normalidade. E envolvem também uma expectativa de que nós, profissionais da psicologia, teríamos um papel, né, de guardiães da sexualidade. Guardiãos, eu acho que é ou seja, né? Cada profissional teria esse papel de guardar e proteger um modelo de normalidade, como se correspondesse a nós dizer, desejar assim é normal, sentir assim é normal, viver assim é normal. E o que a gente percebe é que por mais que haja essa concepção distorcida de que viver a sexualidade de acordo com um modelo normal seria uma forma saudável de viver a sexualidade e uma forma desejável de viver a sexualidade, existe toda uma relação com a normalidade como algo a ser buscado. Na verdade, esses padrões de normalidade, como se houvesse uma única forma normal, e essa única forma normal que fosse saudável, esses padrões trazem muito sofrimento.
muito sofrimento. Quando as pessoas elas aprendem, incorporam e imaginam que existe uma forma normal de viver a sexualidade e de que elas estariam distantes dessa forma normal, elas seriam desviantes dessa forma normal, muito sofrimento pode acontecer, das pessoas sentirem que há algo de errado com elas, sentirem que há algo ali a ser corrigido, né? Procurarem inclusive profissionais da psicologia como se os seus desejos, afetos, fantasias fosse algo a ser modificado. Então é muito importante que já como ponto de partida a gente saiba que não existe um modelo normal a ser seguido, que essa concepção de que haveria um modelo normal traz sofrimento e que falar sobre sexualidade é falar de multiplicidade. Ok? Esses são os nossos pontos de partida. A gente pode pensar também o quanto falar de sexualidade envolve fatores que são subjetivos, da nossa experiência subjetiva, fatores biológicos, né? A sexualidade também tem a ver com o nosso corpo, nossas respostas corporais, nosso organismo, nossa fisiologia. Mas, sobretudo, a gente não pode falar de sexualidade apenas olhando para o íntimo, nem apenas olhando para a biologia. Não, nós precisamos considerar os fatores sociais, os fatores culturais, os fatores históricos, já que é na sociedade que vivemos, no contexto cultural que vivemos, nas trajetórias de socialização que vivemos, que nós aprendemos sobre a sexualidade. Né? Outro conceito fundamental da nossa matéria é o conceito de educação sexual, como esse processo em que concepções, atitudes, valores, significados relacionados à sexualidade são aprendidos ao longo da vida. E a forma como a gente aprende sobre sexualidade hoje, os referenciais que a gente aprende sobre sexualidade hoje, são bem diferentes de há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, 500 anos atrás, mas até mesmo, né, se a gente for pensar de 10 anos atrás, no sentido, assim, de que hoje a forma como a gente aprende sobre as expectativas culturais e como que as pessoas lidam com seus sentimentos e desejos, lidam com as suas escolhas, lidam com os seus relacionamentos, né? Lidam inclusive com essa multiplicidade relacionada à sexualidade, ela muda. Um primeiro fator para a gente pensar é que a própria noção de sexualidade, por muito tempo, ela foi vinculada diretamente à reprodução. É uma ideia de que as experiências sexuais na vida de uma pessoa, especialmente as experiências sexuais na vida das mulheres, seriam voltadas à reprodução. O sexo estaria totalmente direcionado ao ter filhos e filhas, né? E isso organizaria as expectativas sociais em torno da sexualidade, especialmente os controles e repressões em torno das experiências sexuais das mulheres. Então essa ideia, gente, da sexualidade de uma forma mais geral, mas principalmente das práticas sexuais, do sexo para ter filhos, né? Ela norteou várias concepções religiosas, médicas, jurídicas, que práticas sexuais socialmente aceitas e valorizadas, práticas sexuais, no caso da medicina considerada saudável, práticas sexuais consideradas positivas seriam aquelas em que as pessoas buscam o sexo para a reprodução. Né? Se o sexo não fosse para a reprodução,
e isso pode ser o sexo entre um homem e uma mulher, entre mulheres, entre homens, se não fosse para reprodução, mesmo que fosse no casamento, era considerado algo desviante, né? E esse desvio foi tendo vocabulários. Então, se a gente for pensar na religião católica, uma ideia de pecado. Se a gente for pensar na medicina, uma ideia de doença. Se a gente for pensar no vocabulário jurídico, até hoje, em alguns países do mundo, práticas sexuais que não são reprodutivas são consideradas crimes. Então tem esse fator histórico da associação entre sexualidade e reprodução, né? Dentro do casamento, entre o homem e a mulher, ainda assim, né? A masturbação, chamado onanismo, né? O sexo anal, chamada sodomia. Estou pensando em vocabulários que eram mais usados antes, né? A felação, o sexo oral, eles tinham toda uma associação com algo punível, castigável, condenável, né? E isso foi mudando. A associação entre sexualidade e reprodução, ela foi mudando. Claro que ela continua, as pessoas continuam buscando ter filhos, né? Escolhendo ter filhos, continuam acontecendo gestações sem que tenham sido planejadas, mas a questão de ter filhos, ela continua. Mas o campo de planejamento, de autonomia, de escolha em relação a ter filhos, em relação à reprodução, aumentou muito, especialmente para as mulheres. Então, com o acesso a métodos contraceptivos, por exemplo, com o acesso à pílula anticoncepcional a partir da década de 60, as experiências sexuais, a vida sexual, ela passa então a ser mais associada à questão das escolhas, a questão de que eu posso me envolver sexualmente caso eu deseje, eu posso me envolver sexualmente com alguém com quem eu me interesso, com quem eu desejo me relacionar, sem que isso necessariamente inclua ter filhos. Então a gente vai vendo essa mudança entre sexualidade e reprodução. No exercício que vocês fizeram numa outra aula sobre a visita de um viajante no tempo, né, que viaja 200 anos e chega aqui, uma das questões que muda é que as pessoas hoje têm menos filhos, têm filhos mais tarde, muitas pessoas não têm filhos, ou seja, a questão do ter filhos e filhas, ela vai se modificando dentro dessa referência maior da escolha. E isso muda a nossa concepção do que é ser família, né? O que são as famílias. Além disso, saindo agora do campo da reprodução, da gestação, do ter filhos e filhas, por muito tempo, historicamente, em muitos contextos sociais e históricos, formar famílias teria a ver com uma questão da tradição, das obrigações sociais, dos compromissos. Então, me casar com alguém, formar uma família com alguém, podia ter fatores, costumava ter fatores de decisão da minha família de origem, de interesses da família de origem, dos costumes, das tradições. Era um acordo entre famílias com motivações financeiras, com motivações dos acordos, dos costumes ali. Então, duas pessoas que se casam ser por escolha é algo recente, e que essa escolha seja motivada pelo amor ainda mais recente, né? Se a gente volta 100 anos, 200 anos, a ideia do casamento como eu cumprir uma tradição, uma obrigação social, um compromisso entre famílias, expectativas ali do contexto social que eu vivo, hoje a gente vê os motivos para tornar-se família, tornar-se casal muito mais ligados à escolha, ao desejo. É até estranho alguém que, ao falar sobre a escolha, sobre se casar, não afirme que foi uma escolha motivada pelo amor. Então mudou bastante também a nossa compreensão sobre os motivos para o casamento, né? O amor, ele vai ganhando essa importância central,
Eu escolho me casar com alguém, eu escolho formar família com alguém porque eu amo, porque eu desejo, ou seja, os motivos eles vêm para esse âmbito dos sentimentos e desejos individuais. O que é ser casal também vai se modificando nesse campo do projeto, das escolhas, das motivações das pessoas que se envolvem e não algo determinado pelas tradições, pelo contexto social, e muda também a importância que o amor tem na nossa vida, as expectativas em torno do amor, como nós aprendemos sobre o amor e os significados das nossas experiências amorosas. Na nossa aula anterior nós estávamos falando sobre a adolescência e como existe toda essa dimensão enigmática do amor e do desejo. O que é que me faz? Entre tantas pessoas no mundo, tem aquela pessoa que faz os meus olhos brilharem. Entre tantas pessoas no mundo, tem aquela que quando chega o coração bate mais rápido, eu abro um sorriso. Então, assim, todo esse campo das experiências amorosas que a gente vai entrar agora, a gente não pode perder de vista um contexto histórico em que antes não era o amor a motivação para um casamento. Não era o amor a motivação para assumir o compromisso com alguém e formar família, ter filhos. Tinha todo a ver com configurações ali de forma mais ampla entre as... Se a gente for pensar, inclusive, assim, uma história fundante da modernidade, que é Romeu e Julieta, a grande questão de Romeu e Julieta é que como eles podiam desejar estar juntos se as famílias não aceitavam, se as famílias não concordavam, a ponto de que o que é conhecido, tão conhecido como uma história de amor da nossa cultura, a saída que foi encontrada foi a morte, porque as famílias não aceitavam. E desde então vem mudando, e Romeu e Julieta é representativo também dessa importância de estar com alguém porque eu desejo, estar com alguém porque eu amo, escolher viver com alguém pelas motivações das duas pessoas que vivem juntas, Isso vem se tornando algo mais importante e mais significativo. Atualmente, então, quando a gente pensa nos relacionamentos, essa questão da escolha, escolher com quem eu vou estar, ganha um relevo maior. O desejo, mesmo o número de separações e de divórcios cresce num sentido de que passa a ser visto como uma possibilidade, uma perspectiva, um direito, que as pessoas que escolhem estar juntas continuem juntas, motivadas pelo desejo de continuarem juntas, pela escolha de continuarem juntas e não por obrigações estabelecidas por algum contrato, por alguma tradição, Então, o relacionamento envolve projeto, voltamos então na nossa ideia moderna, na nossa ideia atual de amor, que é uma ideia muito recente desse amor como motivação das nossas escolhas, dos nossos projetos, da nossa perspectiva de vida. Voltando então, agora que a gente fez esse giro assim de o quanto muda aquilo que a gente considera central para o que leva as pessoas a ficarem juntas, o que leva as pessoas a construírem uma vida em casal, o que leva as pessoas a formarem família. Vamos voltar para o nosso conceito de sexualidade, lembrando que nosso conceito de sexualidade, ele corresponde a um conceito amplo, que abrange como as pessoas experienciam e significam seus corpos, desejos, afetos, prazeres, fantasias e vínculos. E então, quando a gente pensa sobre a sexualidade, algumas questões emergem. O que motiva o desejo por alguém? O que é que faz com que alguém deseje alguém? O que vocês imaginam? Porque que entre tantas pessoas no mundo, ou entre as pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, que nós nos deparamos, tem aquelas que
despertam um desejo? O que é que faz alguém desejar alguém? O que é que motiva a atração por alguém? O que é esse nível da atração, de algumas reações que geram quando uma pessoa se sente atraída pela outra? O que é que faz com que uma pessoa se sinta atraída pela outra? E o interesse? Né? Existe essa dimensão de desejar alguém, de se sentir atraído por alguém, mas também de se interessar, as afinidades, imaginar aquela pessoa como companhia, imaginar que seria legal conversar, conviver, estar perto, considerar aquela pessoa interessante. O que é que faz a gente ter esse interesse? Vocês conseguem imaginar explicações para esse nível do desejo, da atração, do interesse e a excitação, né? Como que quando duas pessoas elas se aproximam e se tocam e se acariciam e se estimulam, ou quando elas estão se paquerando e aí uma diz alguma coisa, uma forma de olhar, uma forma de se dizer, o que excita? O que é excitante para cada pessoa? E o prazer, pensando no prazer de uma forma geral, mas também nesse prazer corporal, físico, nesse prazer das sensações prazerosas que desperta estar com outra pessoa, né? Por que é diferente beijar alguém ou desejar beijar alguém? É diferente porque a gente tem pessoas que despertam esse desejo de beijar, tem pessoas que beijando a experiência é mais gostosa, tem pessoas que beijando não é tão gostoso assim. O que é que faz com que a experiência de duas pessoas que se tocam, se estimulam, se acariciam, se beijam, se abraçam, se envolvem, seja prazeroso? Então, assim, vocês conseguem imaginar explicações? Por que a gente deseja? Por que a gente se atrai? Por que a gente se interessa? O que é que excita cada pessoa? O que é que traz prazer para cada pessoa? O que motiva essa busca de se envolver nas diferentes formas de envolvimento? O que motiva o amor? Pensando também que nem todas as pessoas amarão todas as pessoas, né? Vem dos encontros e desencontros e trajetórias, né? O que faz a gente amar alguém? Vamos então imaginar, né? O que faz? Será que é sobre isso a nossa aula de hoje? O que é que faz alguém amar alguém? O que é que faz alguém desejar alguém? O que é que faz alguém se envolver com alguém? Será que a aula de hoje vai trazer definições, explicações, fórmulas, respostas? Pois é, gente, não existe. Não existe uma fórmula, não existe uma explicação satisfatória, não existe assim algo do âmbito da racionalidade ou do âmbito até do conhecimento científico que a gente possa trazer explicação. Por que naquela pessoa bateu o coração mais forte por aquela pessoa? Por que naquela pessoa brilhou os olhos com aquela pessoa? Por que naquela pessoa deu aquele frio na barriga com aquela pessoa? Por que quando eu olho para aquela pessoa minhas bochechas ficam vermelhas? Por quê? Porque essa pessoa, porque acordar do lado dessa pessoa é algo que me faz me sentir mais viva? Por quê? Porque a gente não tem essa resposta, né? Não tem essa resposta. E não tem essa resposta se a pessoa que eu desejo e amo e que me atrai é um homem, se a pessoa que eu desejo, que eu amo e que me atrai é uma mulher. Nessa questão de não ser algo que eu escolho, não ser algo que eu controlo e não ser algo que eu explico racionalmente, né? O que é que faz alguém gostar de alguém? É de um nível que escapa às nossas tentativas de explicação racional, técnica, né? De descrever, de definir. Não tem uma definição ali, como na música
do Chico Buarque, a flor da pele, né? O que não tem receita, nem nunca terá, que dá dentro da gente, que não devia, que desacata a gente, que é revelia. Então, quando a gente pensa nessa dimensão e vê que não é bem do campo da escolha, eu não escolho quem eu vou desejar. Já pensou se eu pudesse escolher? Falar, olha, essa pessoa eu teria afinidade, a gente tem mais ou menos os mesmos hábitos, mais ou menos o mesmo projeto, acho que ela gosta de mim, então se eu escolho gostar dela vai ser tudo mais fácil. Não escolhe, não é assim. Ou aquela pessoa, né, que a gente já teve muitas dificuldades na nossa história, muitos conflitos, decidimos nos separar, foi muito dolorosa a separação e ainda assim eu não consigo escolher não pensar tanto nela, não ter tanta saudade. Já pensou se a gente pudesse escolher? Já pensou se a gente pudesse escolher? Se tivesse um botão ali, agora eu vou gostar, um botão ali, não vou gostar mais. Não é o campo da escolha e não é um campo que a gente decide mudar voluntariamente e muda de acordo com a nossa programação, de acordo com o nosso... Não tem botãozinho, né, gente? Não tem botão de dizer vou gostar, não vou gostar, vou desejar, não vou desejar. São dimensões que escapam daquilo que racionalmente, conscientemente, voluntariamente, intencionalmente nós controlamos e modificamos. Quando a gente fala, então, gente, desse campo de desejar, atrair, se interessar, se excitar, nós estamos falando de um campo importante da experiência humana, que é a orientação sexual. Falar da orientação sexual de alguém é falar como predominantemente são dirigidos os desejos, as atrações, os interesses, as excitações, os prazeres, os envolvimentos afetivos, os amores. E aí a gente vai percebendo na história de vida das pessoas que existem mulheres que geralmente desejam mulheres, se sentem atraídas por mulheres, se envolvem afetivamente com mulheres, amam mulheres. Existem mulheres que desejam geralmente homens, se atraem por homens, se envolvem com homens, amam homens. Tem mulheres que desejam tanto homens quanto mulheres, se interessam por homens e por mulheres, amam ao longo da vida os envolvimentos afetivos e amorosos são ora com homens, ora com mulheres. E a mesma coisa em relação aos homens. Há homens que geralmente desejam, se atraem, se excitam com mulheres, amam mulheres, se envolvem afetivamente com mulheres. Há homens que desejam homens, que se atraem com homens, que se excitam com homens, que amam homens e se envolvem afetivamente com homens, e homens que desejam tanto homens quanto mulheres, têm experiências amorosas com mulheres e outras com homens, que têm interesse, é múltiplo. O que a gente sabe é o quanto essa multiplicidade faz parte das vidas das pessoas e das experiências em relação à sexualidade, mas que nós ainda temos muitas discriminações, preconceitos, resistências na questão de que há homens que desejam, se interessam, se envolvem e amam homens. Há mulheres que desejam, que se interessam, que se envolvem e que amam mulheres. A questão da orientação sexual, se você falar assim, nossa, mas o que é que faz um homem amar um homem? O que é que faz uma mulher amar uma mulher? O que é que faz um homem desejar um homem? O que é que faz uma mulher desejar uma mulher? Nós não temos essa resposta, não tem uma explicação. Da mesma forma que não tem uma explicação, né? Essa foi até uma resposta que Freud deu para uma mãe que escreveu para ele, né? Do mesmo jeito que eu não sei explicar por que o seu filho se envolve predominantemente com rapazes, eu também não sei
o que é que faz rapazes se interessarem predominantemente por moças, moças se interessarem predominantemente. Não é um campo que a gente explica. O gostar de alguém, desejar alguém, querer estar com alguém, se envolver com alguém, não é um campo dessas explicações. Algo que é importante a gente perguntar é por que uma necessidade tão grande de explicar? Porque se a gente vai olhando no campo das relações humanas, elas são diversas e elas são múltiplas. E é saudável eu poder demonstrar e viver de acordo com o que eu sinto, com o que eu desejo, do que desperta em mim os afetos. Então, é saudável a multiplicidade, é saudável que as pessoas possam aceitar seus afetos, desejos, prazeres, viver de acordo com o que sentem, o que desejam, com o que as envolve, poder viver e expressar as diversas formas de amor. Então, o que é saudável no campo da orientação sexual? Que as pessoas possam viver de acordo com o que elas sentem, de acordo com o que elas desejam. Que isso seja um direito, que eu posso, enquanto mulher, amar homens, que eu posso, enquanto mulher, amar mulheres, que eu possa ter momentos na minha vida que eu amo homens, ter momentos na minha vida que eu amo mulheres, e ser o meu direito viver de acordo com o que eu estou sentindo, com o meu desejo, com os meus sentimentos. Falar de orientação sexual é falar sobre direitos, né? E mesmo essa definição, amar homens, amar mulheres, não é bem assim, né? Eu lembro quando eu era criança e eu estava no ônibus com a minha mãe, e o ônibus estava bem cheio, e a minha mãe estava lendo o jornal, e algum famoso tinha revelado assim, né? Fulano de tal revela ser heterossexual. Né? Tinha respondido, né? Você é gay? Não, eu sou heterossexual. Aí eu perguntei pra minha mãe, falei assim, mãe, o que é heterossexual? Aí falou assim, são homens que gostam de mulheres, minha mãe respondeu, e mulheres que gostam de homens. E eu tava lá no ônibus lotado, eu era criança, né? Aí eu olhei, tinha muitos homens no ônibus, muitos. Aí eu fiquei olhando assim, falei assim, eu não sou heterossexual. Num sentido de que não é, assim, homens que alguém gosta ou mulheres que alguém gosta. O que faz com que eu goste daquela mulher ou daquele homem tem a ver com toda uma trajetória singular de desejo e afeto. Uma trajetória singular do que é que vai me levar a me interessar por alguém. Pensar então nas experiências de desejo e de afeto é pensar nessa multiplicidade. E hoje nós temos alguns nomes que nós damos predominantemente às orientações sexuais. A gente aprende esses nomes, né? Não para dizer assim, esse nome define, esse nome classifica, categoriza as pessoas. Porque uma armadilha é eu falar, mas você é tananã ou tananã? Você tem que decidir se você é tananã ou tananã. Não, os nomes não são para a gente rotular, definir, classificar, categorizar. Os nomes são para a gente reconhecer, para a gente compreender. E esses nomes mudam. Historicamente, desde das sociedades antigas, dos registros antigos que nós conhecemos, homens se relacionam com homens, mulheres se relacionam com mulheres, homens se relacionam com mulheres. Mas os nomes dados são diferentes. E os nomes que geralmente nós damos hoje, né, e que ajudam a gente a compreender as orientações, é a heterossexualidade, se referindo a mulheres e homens que sentem as mulheres se atraem pelos homens, os homens se atraem pelas mulheres, as mulheres desejam homens, os homens desejam as mulheres, envolvimentos afetivos entre homens e entre mulheres. A homossexualidade, envolvendo
os homens que desejam homens, homens que se relacionam com homens, homens que amam homens, mulheres que desejam mulheres, mulheres que se relacionam com mulheres, mulheres que amam mulheres. E nós temos algumas nomenclaturas derivadas. É importante que a gente ouça as pessoas como que elas preferem, né? Então, geralmente nós nos referimos aos homens homossexuais como homens gays e as mulheres homossexuais como mulheres lésbicas. Existem as pessoas bissexuais, e as pessoas bissexuais são aquelas que as mulheres se sentem atraídas, desejam, se relacionam, amam tanto homens quanto mulheres. Os homens se sentem atraídos, amam, desejam tanto homens quanto mulheres. Então, quando a gente fala da orientação sexual, é dessa predominância do direcionamento do desejo, dos afetos, das fantasias, dos vínculos. E, mais recentemente, outras reivindicações de reconhecimento das experiências têm sido colocadas. Então, pessoas cujo interesse tem mais a ver com algumas características e não necessariamente com ser homem ou com ser mulher. Existem as pessoas que consideram a orientação sexual como a sexualidade, no sentido de eu não me interesso pelas pessoas, no sentido de me envolver sexualmente com elas, me atrair sexualmente por elas, né? As minhas relações com as pessoas, eu não tenho essa intenção de me envolver, não é um desejo que eu experimento, uma fantasia que eu experimento. Então, a questão da sexualidade, ela é colocada para reconhecer as experiências dessas pessoas que não se interessam em se envolver sexualmente. Então, nós vamos reconhecer a multiplicidade das orientações sexuais e nós temos nomes para esse reconhecimento. Pensar a orientação sexual tem a ver com uma dimensão da identidade, né? Porque existem várias formas de se relacionar. Pode ser que eu, como mulher, já tenha desejado uma mulher, fantasiado com uma mulher, me atraído por uma mulher, mas nunca tenha beijado, nunca tenha transado, nunca tenha me relacionado. Pode ser que eu, como mulher, já tenha beijado, já tenha transado, já tenha namorado, mas os meus desejos e afetos predominantemente não são por mulheres, mas por homens. Então eu me identifico como heterossexual. Há homens que se identificam como heterossexuais, mas que transam com homens, têm desejo por homens. E a questão não é dizer, você é hétero, não, você é homo, você beijou uma pessoa, mas você é tananã, você sente atração por uma pessoa, mas nunca namorou, então você é tananã. Você já teve atração tanto por homens quanto mulheres, mas você se relaciona com mulheres, então você é tananã. Não, gente. Essas nomenclaturas não são para a gente categorizar. Não somos nós que vamos dizer. É um processo de cada pessoa de se reconhecer, de se identificar. Tem a ver com a experiência subjetiva dos meus desejos, dos meus sentimentos, de como eu me vejo, como eu me reconheço. E tem também a questão, além dessa dimensão íntima, que é algo que só eu conheço em mim mesma, que só eu tenho contato com como são meus desejos, sentimentos e afetos em mim mesma, existe as experiências na socialização. Então, se eu cresci desde criança ouvindo, que quando alguém xinga alguém, vai lá e fala assim, seu viadinho, sua sapatão, você é boiola, você é viado. Gente, isso vai trazendo todo um conjunto de referências de que desejos, ninguém fala sobre o desejo. Quando fala é com ofensa, com xingamento, com piada depreciativa, com preconceito. Todos nós, é que nem falar de um peixe que nada na água falando da água. Todos nós crescemos numa socialização
com referências preconceituosas, discriminatórias e violentas. E isso faz parte de como cada pessoa percebe e reconhece seus desejos e sentimentos. Então existe toda uma dimensão social de que quando eu, como mulher, percebo o desejo por uma mulher, percebo estar gostando de alguém que é mulher, eu, como homem, percebo o desejo por alguém que é homem, sinto atração e amo alguém que é homem, isso vem toda a carga da socialização preconceituosa, discriminatória, excludente. Isso precisa ser considerado, tem toda uma dimensão social do processo de reconhecimento e identificação da orientação sexual. E também isso leva a uma dimensão política. É uma luta pela igualdade de direitos, é uma luta contra os preconceitos, discriminações e violências. É uma luta para que as pessoas possam sim ter esse direito de sentir, de desejar, de viver seus afetos, de amar reconhecido. Falar da orientação sexual envolve então o campo subjetivo, o campo social, o campo político, toda a historicidade desse processo, né? Então, não é uma ideia assim, eu estou atendendo alguém, vamos pensar enquanto psicólogas e psicólogos, qual que é a identidade dessa pessoa? Não, mas como esse processo é para ela? Num mundo em que geralmente as pessoas pressupõem que todas são heterossexuais. E isso, gente, é um risco que é muito importante a gente cuidar para não repetir. Porque às vezes a gente está sendo apresentado para alguém, é uma entrevista de emprego, é uma escola nova, é um emprego novo, é uma amizade nova, fala assim, eu sou casada há 3 anos, e como que é o nome do seu marido? A gente já imagina que se ela é mulher, ela vai ser casada com um homem. Né? A pessoa fala assim, eu tô apaixonada, quem é ele? Né? A gente vai colocando assim, uma pressuposição de que as pessoas sejam ou devam ser heterossexuais. Imagina uma pessoa que teve muitas experiências de preconceito, discriminação ao longo da vida, chega na terapia e fala, eu tô sofrendo muito com o fim do meu relacionamento. E esse paciente é um paciente homem. E a gente fala assim, e como que é o nome dela? Vocês entendem como essa pressuposição da heterossexualidade ela é prejudicial? Essa ideia de que ser heterossexual é ser normal. Olha o modelo de normalidade aí, como se houvesse uma única forma de ser, de desejar e de se relacionar que é normal. Isso traz sofrimento. Traz sofrimento porque não é verdade, né? As pessoas têm diferentes formas de sentir, de desejar e de se relacionar. Não existe uma única forma normal. A homossexualidade e a bissexualidade, elas não são desviantes. O que traz o sofrimento é toda essa imersão em um contexto social preconceito e discriminatório, como se houvesse um único modo de viver a sexualidade. Então, pensando nesse contexto que nós vivemos de silenciamento, xingamentos, piadas, preconceitos e discriminações, a gente não pode deixar de considerar, ao aprender sobre as orientações sexuais, a carga que isso tem nas experiências das pessoas quando elas estão diante do que estão sentindo, quando elas estão diante do que estão desejando, de seus afetos. E é importante a gente ter atenção e sensibilidade para isso, porque existe uma ausência de referências para o reconhecimento quando eu vou percebendo em mim, como mulher, estar gostando, estar interessada, estar atraída por mulheres, né? Isso pode acontecer cedo, né? Eu como menina, eu no início da minha adolescência, ou mesmo antes, né? Eu percebo que eu sinto algo diferente por meninas. Eu, como menino, percebo que sinto algo diferente por meninos e eu não tenho ali umas referências para reconhecer o que está acontecendo comigo, a não ser essas referências tão carregadas de discriminação e estigmatização. Então, a gente poder trabalhar para que essas referências elas sejam saudáveis, vinculadas ao direito, ao reconhecimento da multiplicidade, é muito importante.
Algo que as pessoas, as famílias podem nos perguntar, as pessoas nos perguntam e falam assim, o que é que causa a homossexualidade? O que é que faz alguém ser homossexual? O que é que faz uma mulher lésbica ser uma mulher lésbica? O que é que faz um homem gay ser um homem gay? O que é que faz uma pessoa bissexual ser bissexual? O que é que causa? Essa ideia de causa não é à toa que ela está entre aspas, gente. Né? Porque existe aí, meio que implicado, essa noção de desvio, porque a gente não pergunta o que é que causa a heterossexualidade. E nem investe tanto dinheiro, porque tem muito dinheiro investido em estudos para tentar achar alguma razão. Estudos em laboratório, estudos de investigação, né? Então vai lá ver a gestação, os hormônios da gestação, mede o tamanho do cérebro, vê como é o cérebro, vê gêmeos, se esses gêmeos ao longo da vida vão ser os dois heterossexuais, os dois homossexuais, vários estudos tentando entender. Então, até hoje, gente, teve muita gente tentando encontrar características hormonais que descreveriam as pessoas homossexuais, características genéticas, características cerebrais, estudos com gestantes, como eu mencionei, com gêmeos. E sabe o que acontece? As pessoas elas passam muito tempo fazendo esses estudos, essas pesquisas, e vão e pegam os participantes e acompanham os participantes. Tem estudo longitudinal que é por anos acompanhando esses participantes, e essas pesquisas são inconclusivas. Até o momento não se encontrou, né, fatores genéticos, fatores hormonais, fatores cerebrais, não se encontrou. E também não quer dizer que caso encontre, né, a pessoa então nasce homossexual. Não, existe toda uma trajetória de vida, de reconhecimento dos desejos, dos sentimentos, e a gente desconsiderar isso, imaginando que é algo ali fisiológico, né, imaginando que é algo que vem do biológico, pode sim, a gente ainda não sabe, né, não tem estudos concluindo isso. Pode ter fatores biológicos, mas a gente não pode perder de vista os fatores daquela história de vida, daquela trajetória, daqueles relacionamentos, daqueles desejos. Então, na própria pergunta, como se a gente precisasse explicar, vem uma carga de preconceito, né? Então, nesse livro, que vai ser a base para a nossa aula de hoje, tá? Eu vou disponibilizar o livro para vocês também, chama A Experiência Homossexual, da Marina Castanheda. Neste livro, a Marina Castanheda, que é uma psicanalista mexicana, ela traz essa questão da orientação sexual de uma forma muito sensível, muito interessante. Ela considera várias perspectivas e ela nos diz assim: a identidade implica, portanto, uma convergência de desejos, de sentimentos, de práticas e de consciência. Então não é só um aspecto, né? Tem uma convergência, desejos, sentimentos, práticas, consciência, que culmina em uma definição e uma aceitação de si como homossexual. Então não é eu sou homossexual ou eu não sou homossexual. Tem todo um processo de ir percebendo desejos, sentimentos, práticas, a consciência que eu tenho de mim mesma, a relação comigo mesma. Considerando a dimensão subjetiva, desse ponto de vista, o que conta na identidade é o fator subjetivo. Não as práticas, né? Se eu beijo alguém, se eu transo com alguém, se eu me excito com alguém, né? Nem os genes, não tem ali uma motivação genética. Mas o desejo e a aceitação desse desejo. Em uma prática, em uma palavra, a orientação sexual propriamente dita. Então, perceber ali que eu não vou lidar com a orientação sexual como algo que define alguém, que classifica alguém. Não, é um processo da pessoa consigo mesma de reconhecimento, de compreensão, de expressão do seu desejo. A homossexualidade não obedece cegamente à sua biologia. Existe também nela uma liberdade de ação e uma busca afetiva.
O que conta é a autodefinição de cada indivíduo. Então, se uma pessoa ela chega na clínica dizendo: eu vim para saber se eu sou lésbica, eu vim para saber se eu sou gay, eu vim porque eu estou em dúvida se eu sou gay ou bissexual, eu vim porque eu estou em dúvida se eu sou heterossexual porque eu já... Não somos nós que vamos responder para a pessoa, não somos nós que temos ali um conjunto de classificações para avaliar e categorizar, não. A questão da orientação sexual é um processo da pessoa com ela mesma, de reconhecimento, de compreensão, de identificação, segundo critérios que correspondam à sua história, tanto pessoal quanto social. Eu gosto bastante dessa perspectiva da Marina Castanheda. Quem se interessar pelo tema, eu recomendo bastante esse livro. E ela diz assim: nesse nível, o que entra em jogo não é a anatomia nem os hormônios, mas coisas tão intangíveis quanto o desejo, as fantasias e o amor. Toda essa base psíquica da sexualidade humana que nunca provavelmente será explicado pela ciência. Então, falar de orientação sexual não é falar do que nós vamos tentar explicar, definir, classificar, categorizar, mas é falar da sexualidade, da sua multiplicidade e da importância de que a gente reconheça como são múltiplos os desejos, como são múltiplas as fantasias, como são múltiplos os prazeres, os vínculos, as formas de amar. Falar de orientação sexual é falar do reconhecimento da multiplicidade. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho da escuta como profissionais da psicologia.